Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é Ulisses falando, e nessa quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024, aconteceu na cidade de São Paulo um ato pedindo emprego, salário e direitos para os professores da rede estadual de São Paulo. Esse ato foi convocado pela POSP, o sindicato desses professores, e aconteceu em frente à Secretaria da Educação do Estado, na Praça da República, e mesmo sob chuva, estava lá com diferentes bandeiras em torno desse tema, já que são muitos os problemas da educação de São Paulo, alguns crônicos e outros agravados na gestão Tarcísio, tanto ano passado quanto esse ano, novos problemas aí se somando, além dos diversos tipos de ataque, de falta de transparência, de precarização do ensino, precarização da carreira de professor, enfim. Dentre as muitas outras bandeiras também tinha emprego e direitos aos professores categoria O, para quem não conhece, é uma categoria extremamente precarizada de professores aqui no estado de São Paulo. Também aí uma atribuição de aulas justa e com transparência, que não está acontecendo, ainda mais em decorrência do concurso para professores que aconteceu ano passado e que aí está deixando muitos professores sem terem opção de aula e sem perspectiva de como vão ao menos ganhar o salário para o emprego que eles supostamente têm, né? E também bandeiras aí contra as privatizações do Tarcísio, contra o novo ensino médio, que já está se mostrando completamente catastrófico para a educação no Brasil e, consequentemente, para toda a humanidade, né? Uma vez que um país tão grande, tão influente como o Brasil, com uma educação precária, certamente que pode vir a trazer muitos problemas para absolutamente toda a humanidade, além do estado de São Paulo. Então fique agora com as entrevistas que nós do Mesa de Debates conseguimos fazer na cobertura do ato dessa quarta-feira. Eu estou aqui com o Juliano, do TLS, do MES, do PSOL, né? E eu queria saber qual que é o grande problema que está tendo aí nessa atribuição de aulas e outras questões que vale denunciar nesse começo de ano. Porque a gente sabe que todo começo de ano na rede estadual é uma bagunça para conseguir até o processo mais básico de atribuição de aulas, sem contar, né, vários outros problemas. Então, o que vocês acham que é importante a sociedade saber que está motivando esse ato aqui? Olha, no começo do ano aqui, o que aconteceu foi o seguinte: houve uma inversão primeiramente, foi feito um concurso público no ano passado, que eu acredito que era para ter sido esse ano aqui, a ter entregado os cargos para as pessoas. Isso não aconteceu. Eles pegaram para fazer a inscrição no começo do ano e utilizaram esse concurso para as pessoas fazer a inscrição. Então, como acontecia? Eu, por exemplo, estou há 5 anos no estado. Então, eu tenho uma pontuação que me permitia pegar aula no começo. O que eles fizeram? Eles inverteram. Então, eles pegaram o pessoal que foi bem nesses concursos públicos. Por exemplo, o pessoal que está estudando, que nunca deu aula, que está novo, está com a mente bem aberta, estudando, e a gente estava lá cumprindo a PD o ano passado. Então, por exemplo, esse pessoal foi um pouco melhor que a gente. Aí 90% da nota que serviu para fazer a inscrição esse ano foi do concurso público e 10% foi da carga de trabalho de todos esses anos. Por exemplo, professor de 10, 15 anos. Então inverteu a ordem. Esse pessoal ficou na frente e a gente ficou para trás. A hora que teve o começo da atribuição de aula no começo do ano, teve o que sempre tem. Por exemplo, antigamente era feito de forma não eficaz também, de forma presencial. Mas a forma presencial tinha como você ver as pessoas que estavam sendo atribuídas, toda a carga horária na sua frente. Agora é feito de forma online. Então você vai lá,
se inscreve, primeiro que você não está vendo toda a carga de aula que você vai ter. Você tem lá primeiro, você ficou para trás na lista para a gente pegar a aula. Você ficou já para trás. A hora que você vai pegar, o que acontece? Eles começam e então eles fazem de forma virtual. Então eles pegam as suas salas, vê se você vai ter. Se essas salas que você pediu já foi atribuída, não tem como você ficar sabendo, porque é de forma online e não é colocado de forma transparente qual é a lista que eles estão usando, porque eles estão usando uma lista diferente. Então tem uma lista que foi publicada, eles estão utilizando outra lista para fazer a classificação dos professores que a gente não tem acesso e a gente não sabe, por exemplo, as aulas que a gente fez a inscrição para quem foi atribuída. Então isso daí era para ser, por exemplo, ser colocada nos sites das diretorias de ensino para a gente ir lá procurar a aula que a gente pegou, que a gente indicou, a gente ir lá olhar a pessoa que pegou a aula e saber se ela está antes ou depois de você. Então não está tendo transparência, foi muito demorada, a gente teve final de dezembro para fazer isso, janeiro todo e a metade de fevereiro. Eles começaram a fazer a atribuição lá pelo dia 10 de fevereiro, ou seja, em cima da hora de começar a aula, que começou dia 15. Então tudo errado. Entendeu? Beleza, obrigado. Uma coisa importante para a gente colocar são milhares de professores com os contratos de 2018, 19, 20 e 21 que estão sem contrato, sem salário e, por enquanto, não conseguiu pegar aula por causa da atribuição que teve problema que a gente colocou. Então, milhares de professores sem salário, sem contrato, sem poder eventuar e uma mão na frente e uma atrás. Então esse é o grande problema, porque tem muita gente aqui que está nessa situação. Lá em Araraquara, por exemplo, o grupo que eu tenho lá de categoria O para a gente se conversar, eu fiz um levantamento, tinha 30 pessoas lá que nem contrato tem. Não estão aqui, mas deveriam estar, que é a parte principal. Eu estou aqui com o Janazzi do PSOL, deputado estadual, e eu queria saber qual é o grande problema dessa atribuição de aulas, desse momento na educação aí, porque a gente sabe que todo começo de ano é a mesma coisa, uma série de desrespeitos aí, e ano passado já piorou na gestão Tarcísio. Então, qual é o papel da política institucional para lidar com de milhares de professores da educação? Olha, hoje nós estamos vivendo o pior momento do magistério estadual, um ataque jamais visto, né? Está havendo ainda um processo de atribuição de aulas que está deixando milhares de professoras e professores sem emprego, professores com experiência, com 15, 20, 30 anos de experiência, ficaram todos fora. Tem 50 mil professores desempregados, categoria O, no estado de São Paulo, sem contar as irregularidades de justiça, né? Sem contar ainda que o governador pretende reduzir o orçamento da educação de 30% para 25%. Então, é o pior momento, mas está tendo muita luta. Hoje está tendo um ato aqui, nós já acionamos o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública. Eu estou lançando uma CPI na LESP, proposta de uma CPI contra esse processo de atribuição de aulas. Então, tem ataque, mas tem luta. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Lucas, professor militante da Unidade Popular, do MLC também. E eu queria saber, você que também é categoria O, né, também está aí na luta, quais são as críticas que vocês estão fazendo a mais esse processo de atribuição de aulas, que dessa vez tem problemas a mais, né, porque geralmente sempre tem problemas, e além dessa atribuição de aulas, quais são as outras razões que fazem ser importante estar aqui se manifestando em frente à Secretaria de Educação? Bom, boa tarde, boa noite, bom dia a todos, né? A gente está aqui na Secretaria, começando por esse ponto,
não só pela educação, né, mas a gente sabe que o Tarcísio tem um plano, né, neoliberal de privatizar todas as empresas públicas do nosso estado. Então a Sabesp, né, que foi aprovado já lá na Lesp, mas agora tem o processo de votação em todas as câmaras municipais, onde o estado tem acordo com as prefeituras para operar o saneamento. A EMAI, né, empresa geradora de energia, os presídios, Fundação Casa, as OS na saúde, né? Ele quer municipalizar diversas escolas de Fundamental 1 na nossa cidade, da capital, né? Para poder cortar esses 9 bilhões que ele quer da educação. Então tá tudo interligado. No estado ele quer também criar 33 escolas com gestão privada. Então tem um plano aí de privatização de diversos setores, né? Fora o metrô e a CPTM, né? Que já foi a leilão. A linha 4, a linha 5, linha 8, linha 9 já são privatizadas. Mês que vem vai ter o leilão da linha 7 Rubi. Então a gente está aqui nessa luta contra essa privatização em defesa do serviço público de qualidade. Sobre esse processo de atribuição esse ano, a gente, né, defende o concurso público para todo mundo, né? Que hoje a gente tem 90 mil professores não efetivos no estado, de 200 mil professores, quase metade não é efetiva. Foi chamado um concurso para 15 mil vagas somente. Diversas diretorias não tinham vagas para certas matérias, como Diadema não tinha nenhuma vaga para filosofia. E a gente está aqui por isso. Então, a gente quer um novo concurso, um concurso que chame todo mundo. Esse concurso com essa videoaula. A videoaula não é impessoal, né, como uma prova. A prova, sim, é um método correto para um concurso. A videoaula não. Vários professores tiveram nota zerada e a VUNESP não divulgou o porquê. E agora a atribuição sendo baseada na pontuação do concurso, né? Ou seja, chamaram um concurso só para criar uma classificação, para arrecadar dinheiro, igual o FEDER fez no Paraná. Antes a gente tinha a classificação por tempo de serviço, né? Por títulos, e agora puramente pela nota. Então vários professores com 30 anos no estado, que tiveram sua videoaula zerada, estão perdendo vaga para professores que não tem nada de experiência, né? Então por isso nós da UP estamos aqui e pedindo o concurso já, né? O MLC defende o concurso não só nos professores, concurso na Sabesp, nos Correios, na CPTM, no metrô, diversos setores aí que não tem concurso há 10 anos e estão com defasagem de funcionários. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Sueli, da articulação sindical e também da direção da POSP. Eu queria saber como vocês estão vendo mais esse começo de ano com problema na atribuição de aulas, né? O que vocês têm a dizer sobre o problema dessa vez, né? E que outros problemas aí vocês acham importante falar com relação aos ataques, principalmente do Tarcísio contra a educação? Eu quero dizer que esse é o pior ano que nós estamos vivenciando durante anos e anos. Esse é o desgoverno, ele chegou realmente para acabar. Ele está mostrando uma incapacidade, uma falta de conhecimento em relação à educação. E a atitude dele mostra o total desrespeito com a nossa categoria e o total desconhecimento em relação à questão da atribuição de aulas. Nunca na história eu vi tanta falta de respeito, tanta falta de compromisso com a educação pública. E o fato de estar acontecendo isso daí é que esse governo, esse desgoverno, para dizer a verdade, ele privatizou, ele levou, ou seja, ele terceirizou a atribuição de aulas, jogando sob a responsabilidade para a VUNESP. E a VUNESP, ela simplesmente sempre trabalhou com concurso e nunca com atribuição de aulas. Ela não tem conhecimento do que é o Estado de São Paulo, como que são os professores nas regiões, como que funciona a atribuição de aula. Então isso está uma verdadeira bagunça, um caos dentro da atribuição de aula, um caos em todas as regiões. O que nós temos que fazer é continuarmos a nossa luta e pedir, inclusive, e acampar uma luta muito forte para que essa atribuição de aula, que para as próximas atribuições de aulas, que ela seja atribuição de aula presencial e não online, porque online só veio para prejudicar toda a nossa categoria.
independente se for professor efetivo, categoria F ou categoria O. Então nós exigimos e queremos e temos que batalhar para que essa atribuição de aula seja presencial, para que possamos realmente estar fiscalizando, acompanhando o processo na íntegra como ele deve ser. E não dessa forma. Virtual ele faz o que ele quer. Uma hora ele coloca um número, outra hora ele coloca outro. Então ele não respeita realmente. Hoje nós temos professores com 20 anos de magistério e não conseguiu pegar aulas. É onde já se viu uma falta de compromisso. E o Tarcísio, ele ainda dá uma entrevista colocando que o professor ele tem amor. O que é isso, meu? Ele tem que ver o seguinte, que nós professores e professoras, nós queremos trabalho, queremos aula e nós queremos salário para poder pagar nossa conta. É isso sim que nós queremos. Respeito com os professores. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Lorena, da CST e do Educação em Combate, e eu queria saber qual é a grande crítica que vocês fazem nesse começo de ano, a mais esse problema na atribuição de aulas, tem todo ano, né, a gente sabe, e quais são os problemas que vocês acham que vale destacar, para além disso que estão acontecendo aí na luta dos professores? Tá bom, essa atribuição de aulas que está acontecendo, né, neste ano, a gente fala que é a pior da história. Ela é a pior da história porque, em primeiro lugar, para o professor categoria O, o professor ele fez um concurso no ano passado e o que a gente está vendo é que o concurso que foi feito, que teve quase 300 mil inscritos nesse concurso. Esse concurso, ele serve para quê? Todo concurso público serve para quê? Para se assumir um cargo público, para efetivar aquele trabalhador. E o que a gente está vendo é que milhares de professores passaram nesse concurso e o que o governo tem a oferecer é permanecer como categoria O, é permanecer como professor precarizado, temporário, no estado de São Paulo, que hoje já é a maioria da categoria. Então o erro começa por aí. A gente fez um concurso público para contar para a pontuação agora da atribuição. E aí essa atribuição foi assim o desastre total. Eu estive acompanhando a atribuição na diretoria de ensino centro, mas eu sei que isso aconteceu nas demais diretorias. A lista de classificação, ela deve ser pública. A gente tem uma lista de classificação que todos os professores têm acesso, só que no momento da atribuição se usava uma outra lista de classificação que só a comissão de atribuição tinha acesso. Então, assim, é um processo que não é transparente e muitos dos problemas também são ainda mais profundos, porque, de fato, a gente vê o governo Tarcísio junto com o secretário Feder, a gente vê uma política de enxugamento das salas de aula, das escolas no estado de São Paulo. Hoje em dia, por exemplo, na diretoria centro, por exemplo, né, só existe uma escola que oferece curso noturno, ensino médio noturno. De todas as outras escolas foram fechando ao longo do tempo. Então, de fato, tem um problema estrutural que não tem aula para todos os professores. E aí é a grande contradição da política desse governo, que ao mesmo tempo que a gente tem um número muito grande de professores sem aula, ou seja, professores desempregados, a gente tem alunos que estão começando o ano letivo sem professor. É uma contradição que, assim, é esse governo bolsonarista que odeia a educação que é capaz de gerar essa contradição absurda. E aí eu acho que esse ato tem essa importância de estar colocando as pautas da categoria. A gente quer emprego, a gente quer trabalhar, a gente quer os nossos salários,
Muitos professores tiveram contrato rompido no final do ano passado, ficaram sem salário, ficaram sem férias. Então é por isso que a gente está lutando, é para reivindicar que nenhum professor fique sem aula e nenhum aluno fique sem professor. Mas existem uma série de outras pautas que a gente está brigando também, contra o assédio moral, contra a plataformização da educação, que agora a Secretaria de Educação virou aqui um balcão de negócios entre Estado e essas grandes empresas aí de tecnologia para oferecer uma educação de baixa qualidade para os nossos alunos. E a gente sabe que o grande projeto do Tarcísio para a educação é o corte, que chega a mais de 9 bilhões. Né? Então é importantíssima a categoria se colocar nesse momento, tá aqui na rua, para dizer que a gente não vai aceitar esse tipo de coisa. E aí é importante que a gente prepare um calendário de lutas, né? Infelizmente a APUESP acerta ao chamar esse ato, mas a APUESP erra quando não faz do ato uma assembleia para se tirar um calendário de lutas. Então isso é necessário a gente falar isso também, né? Que a direção da APUESP tem que apostar na mobilização da categoria e não somente negociada com a SEDUC, com o governo, como tem feito. Esse tem sido o tom da APUESP, apostar nas negociações. E a gente sabe que as negociações, elas são frágeis. As liminares nas justiças, elas caem no dia seguinte. Se a gente não tem a força da nossa categoria, isso ajuda ao governo, né? Então, para a gente enfrentar o governo, para a gente, de fato, colocar as nossas pautas aí na ordem do dia, é na nossa organização. Beleza, valeu. Eu tô aqui com a Tati, do NRT e do Nossa Classe, e eu queria saber qual é o problema que está acontecendo esse ano com a atribuição de aulas, né? Porque cada ano é um problema diferente. E, além disso, quais são as outras razões que motivam vocês a estarem na luta aqui hoje, embaixo de chuva e tudo? Então, a precarização em relação à atribuição de aulas, ela vem de anos anteriores, mas um diferencial desse ano é que o governo impôs o concurso público pago, né, como um critério para a atribuição de aulas, e já nesse concurso, que foi feito, na verdade, no ano passado, já teve muitos problemas, provas com erros, correção da imposição da videoaula e correção dessas videoaulas arbitrárias, e a eliminação de mais de 70 mil professores por conta desses erros. Além da eliminação dos professores e o impedimento deles se autodeclararem negros indígenas, que também foram milhares eliminados por isso. Todos esses que foram eliminados ou tiveram notas muito baixas nessas videoaulas e tudo mais, eles acabaram indo para o final da fila da atribuição. E nesse final da fila tem professores que estão há 5, 10, 15, até 20 anos já no estado dando aula como temporários, o que já temos que refletir que de temporários não tem nada, é só uma insistência do governo em precarizar a gente e não efetivar com os mesmos direitos dos efetivos, né? E esses professores estão sem aula. Também teve a questão da demissão de milhares de professores no final do ano, a extinção de vários contratos, entre eles o meu é um dos que foi extinto, e esses professores estão desde dezembro, né? Os que romperam no dia 15 de dezembro, sem férias, sem salários e sem aulas agora, e sem perspectiva de como vai ser, né? Se vai pegar aula. E o pior é que nas escolas também está sem professor. Eu mesma estou eventuando nas escolas, né? Que é um jeito que a gente está tentando achar. Você vê que falta muito professor, ou seja, é uma bagunça completa, mas ela é organizada. Isso tem a ver com o plano do governo de precarizar ainda mais a educação. Isso se mostra porque o próprio concurso é a nova carreira, que acaba com a carreira do professor, na verdade. Isso se mostra porque eles têm 100 mil professores temporários na rede hoje, que estão há anos na rede, e não efetiva ninguém. Isso se mostra de várias maneiras. A gente lá na subsede de Santo André, né, a Nossa Classe, está junto com outros grupos políticos à frente da subsede de Santo André, e lá a gente vem apostando na mobilização dos professores, porque tem uma indignação, tem uma revolta. Olha esse ato, tinha vários professores aqui embaixo de chuva, numa quarta-feira,
certo? Tem professores falando que tem que fazer greve, então assim, tem uma disposição de luta. O problema é, o sindicato ele precisa parar da formalidade de chamar atos por fora de organizar no chão das escolas a luta dos professores. Por isso que lá a gente tenta organizar reuniões abertas de professores, estamos tentando organizar os professores que estão sem aula, estamos passando nas escolas, estamos organizando os professores que estão com aula e também estão indignados com essa situação, que estão enfrentando também a precarização dentro da escola, ataque à liberdade de cátedra, como agora que eles querem controlar, né, as aulas dos professores. Enfim, é todo um contexto assim. Eu acho que a saída é bastante a nossa organização, independente, né, do próprio governo que está prometendo, e agora veio e falou abertamente, vai ser assim mesmo precário, o que importa é o professor ter amor pela profissão. Gente, absurdo, isso é um escárnio. Não podemos aceitar isso, mas também não dá para aceitar que o nosso sindicato não se organize, né, não organize a base de fato e fique apostando nas saídas parlamentares, nas saídas negociadas com o governo, se a gente já está no final de fevereiro nessa situação. Entendi, obrigado. Eu estou aqui com a Denise, do Corrente Proletária na Educação e do Partido Operário Revolucionário, POR, e eu queria saber qual é o grande problema aí da atribuição de aulas desse ano, né? Porque todo ano tem, mas qual é a grande questão desse ano e quais são outras das questões que vocês trazem aí para a gente estar aqui protestando mais uma vez em frente à SEDUC. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu sou Tanise também. Eu sou da PUESP, direção eleita pela chapa de oposição dentro da PUESP, pela região de São Mateus, né? Itaqué, São Mateus, Cidade Tiradentes e Guaianás, ok? Então vamos começar. Problema da atribuição esse ano. O problema da atribuição esse ano é que o governo Tarcísio maquinou como acabar com o tempo de serviço dos professores. Não respeitou. Como é que ele fez isso? Ele deu pontuação, reduziu o nosso tempo de trabalho, que cada um tinha um tempo de trabalho, era respeitado pelo tempo de trabalho, até o ano passado. E esse ano ele colocou o concurso na frente, prova. E o tempo de trabalho valeu 10%. Do total da nota. Então veja, todos os experientes, profissionais com experiência ficaram no fim da fila. Chegou um ponto, por exemplo, eu sou da Leste 3. TEB 1 não teve concurso, mas em compensação, TEB 1 é professor de ensino fundamental 1. Em compensação, o Tarcísio, esse burguês, né, que quer cortar as verbas da educação, reduzir 5%, ele tem que começar de algum lugar, não é? Então ele começa quando? Demitindo os contratados. São 90 mil que foram para a rua. Essa é a discussão. Então, na Leste 3, nós vamos encontrar 2.300 professores Fundi 1 de alfabetização para 333 salas. É claro, 2.000 professores sem aula. Isso na Leste 3. E nas outras? E no interior? Então nós vamos ter milhares de professores sem aula. E o pior é que esses professores contratados sem aula, eles acham que vai ter. Grande ilusão, não vai ter não. Não vai ter se ficar só esperando quando entra na sede, Secretaria da Educação virtual, fica esperando aparecer, não vai aparecer. Só vai ter aula, foi o que eu falei agora. Só vai ter aula se todos os professores contratados, empregados e desempregados, junto com os efetivos, nós paralisarmos e exigir, primeiro, a volta da pontuação por tempo de trabalho. Segundo, acabar com essa palhaçada, porque no ano passado, você lembra? Ele respeitou a pontuação por tempo de trabalho, mas ele fez atribuição por jornada. Você lembra disso? Quem pegou maior jornada, 40 horas, passou na frente. Dessa vez ele não fez, diante das manifestações que fizemos durante o ano, ele aprovou 3 ideias na Assembleia Legislativa. 1, a volta da falta aula. 2, a pontuação, e aí o presente de grego, a pontuação sendo formada por 10% do tempo de trabalho. Então, ele aprovou esse projeto casado com a volta da falta aula. E não mudou. Então, nós vamos chegar agora em janeiro com esse tipo de pontuação em todas as diretorias de ensino.
O pessoal mais velho ficou no fim da fila. O pessoal mais novo, que passou no concurso, no caso da Vulesp, para 1 de 2, foi a nota do concurso. E a nota do concurso foi o maior concurso na face da terra, onde ele priorizou, o secretário da Educação, priorizou videoaula. O que é videoaula? De 7 minutos. Videoaula não mostra quem é um professor, não mostra a qualidade, o conteúdo, etc. Então, ele priorizou isso e reprovou. Veja, tinha 280 mil inscritos para o concurso. Ele passou 15 mil vagas. Ou seja, 280 mil, 275 mil estão sem aula. 90 mil já era da categoria. Desses 90 mil, ele pegou agora o quê? 15 mil? Então, mas mesmo assim o concurso não foi validado. É só para o ano que vem. Se prevalecer esse critério de pôr na frente os concursados e deixar a pontuação por concurso e revogar o tempo de trabalho, milhares de demissões ano que vem, porque está fechando salas de aula, está fechando escolas. Então, esse Tarcísio é um burguês que dá serviço dos empresários, ele está terceirizando as escolas, ele está demitindo, ele está cortando gastos nas costas dos trabalhadores. Nós, do PRO, na corrente proletária, já falamos. Só tem um jeito de virar esse jogo: paralisar todo mundo. Que dia? 8 de março. Na prefeitura. Acabou de ter uma manifestação. Aprovamos a paralisação dia 8 de março. E estou pedindo aqui para a diretoria da POS colocar também dia 8 de março. Vamos parar todos nas ruas. Tudo com a questão da mulher, o dia da mulher trabalhadora. Todo mundo na rua em defesa dos empregos, dos salários, dos direitos, com o método da paralisação, o método coletivo da luta nas ruas. Porque individualmente eu só vejo os professores chorando, entram na sede esperando aula. Não vai ter aula. Tem que lutar coletivamente, tem que respeitar a decisão da direção do sindicato, da POS e dos demais sindicatos que hoje estão aqui, uma pequena parte. Mas nós temos que avançar. Por isso, dia 8 de março, todo mundo tem que estar aqui. É isso, companheiro. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o João Luiz, está se formando aí em Geografia, acompanhando a luta dos professores, também constrói o PCBRR. E eu queria saber como vocês do PCBRR estão encarando mais esse retrocesso aí, bem no começo do ano dos professores, né, com relação à atribuição de aulas, que sempre é um caos, né? Então, além disso, quais são as pautas que vocês do PCBRR acham importante mostrar para a sociedade que estão acontecendo aqui na luta dos professores, que não deveriam estar acontecendo, que é importante combater dos ataques aí do governo estadual na educação? Tudo bem? Olha, a principal é desnudar e denunciar isso que faz parte de uma construção fascista, de clara manifestação fascista no nosso país. E a gente percebe isso nas declarações pregressas aí desse governador e da classe política que ele representa no país, que é contra a classe dos professores. E nós do PCBRR, nós vemos a classe do professor como indispensável para a formação e para a consciência de classe de uma nova sociedade que a gente tenta construir. Uma sociedade livre, de trabalhadores livres, né, autônomos. Então, quando a gente vê isso que eles estão fazendo agora com a categoria, com os professores que eles chamam de categoria O, de várias letras, isso é uma forma de quê? De dividir a classe para fragilizar a classe. Começa por aí, né? Então a gente defende
que tem que acabar, em primeiro lugar, essa divisão dentro da classe operária, da classe dos professores, né? Todos têm que ter a sua devida estabilidade merecida, porque fizeram um concurso, passaram no concurso, defendemos a estabilidade de todos os professores para poderem ter a devida tranquilidade para poder lecionar em sala de aula. Então, o que eles estão fazendo nada mais é do que parte de um projeto de desmantelo da educação, inclusive a nível nacional. O que acontece em São Paulo é um desmantelamento, uma desconstrução daquilo que já é ruim, que já é de forma sistemática ruim, que é a educação pública. Então aí eles estão destruindo mais ainda aquele que é a peça fundamental na sociedade, que é o professor e a professora. Beleza, obrigado.